Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula falaremos sobre Sistema Tributário Nacional e princípios constitucionais. Essa é uma aula resumida, sem exercício, trazendo de forma ali sistematizada algumas teorias referentes à nossa matéria, de forma a facilitar o seu aprendizado de forma mais dinâmica. Então, você, aluno que não tem tempo de assistir os 2 blocos de aula que eu gravei, você vai assistir essa aula de forma resumida, de forma a não ficar pendente da disciplina, ok? Então, vamos seguindo aqui, vamos ao slide. Aqui no nosso slide, temos nossa aula, Sistema Tributário Nacional e Princípios Constitucionais. Introdução ao Sistema Tributário Nacional. Aqui nós temos 2 partes que nós conseguimos visualizar aqui, o sujeito ativo, que detém o poder de criar tributo, ou seja, o poder de tributar. E nós temos do outro lado o sujeito passivo, que tem dever de pagar tributo. Há interesses divergentes das 2 partes, e para que não haja um conflito, nasce-se uma relação jurídica obrigacional, cujas fontes são o direito, de forma a proteger os direitos do sujeito passivo e os direitos do sujeito ativo, como também instituir deveres a ambos, ok? Assim, o Sistema Tributário Nacional é um complexo de normas, sendo princípios, postulados, regras que têm por objeto de normatividade o tributo, e as relações jurídicas entre o sujeito ativo e passivo da relação jurídico-tributária. Característica: rigidez, exaustividade, abrangência, atribuição da competência tributária, limitações constitucionais ao poder de tributar, repartição da receita tributária, estatuto constitucional mínimo sobre alguns impostos, estrutura-se em torno de um conceito jurídico aglutinante, ou seja, o tributo. Então, o que nós vamos perceber? Que há 2 necessidades aqui, tá? A necessidade do sujeito ativo e a necessidade do sujeito passivo, ok? O ativo, ele quer arrecadar, ele quer regulamentar, ele quer instituir ali as relações jurídicas tributárias. Já o sujeito passivo, ele quer pagar menos, ele quer não pagar, ok? Ele quer diminuir a sua carga tributária. E nesse contexto, quem pode protegê-los? Se de um lado o sujeito ativo, ele tem a competência do outro lado, existem as limitações ao poder de tributar. Então, se um lado existe esse poder de criar tributo, que é o poder de tributar pelo sujeito ativo, por outro lado, existem as limitações ao poder de tributar, que normalmente são regidos aí por princípios e por imunidades. Ok? Princípios e imunidades. Então, há um equilíbrio entre essa relação. Histórico da evolução do sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro começa ali com a emenda constitucional número 18, em 65. Depois nós temos aí
o Código Tributário Nacional em 1966, ou com mudança significativa a Constituição Federal de 88. Em 2006, nasce a Lei do Simples Nacional e em 2023, a reforma tributária, com a emenda constitucional 132. Ok? Claro que existem outros normativos, mas eu trouxe aqui os principais. E aí, diante desses normativos, nós vamos ver ali que o CTN, que foi a principal base no passado e continua sendo no presente, tá, de fontes do direito administrativo, ela vai trazer 3 classificações de tributo: impostos, taxas e contribuições de melhorias. Contudo, a Constituição Federal de 88 trouxe 5 espécies de tributo, além de imposto, taxas e contribuições de melhoria, trouxe empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Seguindo, vamos ver a classificação desses tributos. Então, o que é tributo? Nada melhor que o artigo 3º do Código Tributário Nacional para definir o que é tributo. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, primeiro que ela é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatória. Ok? Em moeda cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, tem que ser pago em moeda, não pode ser pago com trabalho, que não constitua sanção de ato ilícito, não é penalidade. Instituída em lei, precisa da existência da lei. Aqui nasce o princípio que nós vamos ver da legalidade. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, a atividade administrativa não tem escolha, não é discricionária. Ou seja, o poder público não escolhe quem tributar. Ok? E vamos lá. Aqui nós temos uma repetição do slide anterior, tá? Mas trazendo de forma mais sistematizada. Tributo é toda prestação pecuniária que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, multa não é tributo. Por quê? Multa tem caráter sancionatório, de sanção. Eu não posso pagar tributo com... Vamos lá, pagar tributo não, perdão. Aqui é o princípio pecúnia non olet. Por quê? Porque você pode confundir. Vamos dizer aqui que nasce uma lei em que, ao ferir renda, é fato gerador do imposto de renda. E o que é de fato? Aí, João trabalha lá na sua fazenda. Ao ferir renda, tem que pagar. José trabalha como servidor público, tem que pagar. Aí, seu Agenor trabalha no tráfico de drogas.
auferiu renda, tem que pagar ou não? Tem que pagar também. Ok? Por quê? Porque nós não estamos cobrando tributo do tráfico, mas de auferir renda. Então, o princípio pecúnia non olet tributa o fato gerador lícito, que é auferir renda, abstraindo-se da validade jurídica dos atos, ainda que ilícitos, ou seja, dos atos que ele praticou para auferir renda. Então, há essa abstração. E aqui nós temos o exemplo exatamente do traficante de drogas. Tá? Não seria justo o traficante de drogas aqui não pagar o tributo e os demais que trabalham lá na sua fazenda, o servidor público, tem que pagar. Ok? Então, aqui nasce esse princípio pecúnia non olet, que é a mesma coisa que dinheiro não cheira. Impostos é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica, ou seja, o Estado não precisa fazer nada para você para lhe instituir imposto. Então, o imposto não tem uma contraprestação. Olha, eu vou pagar imposto por causa disso. Não existe. Tá? Então, não há uma situação. Ele é independente de qualquer atividade estatal específica. O que muitos confundem. Quando alguns pagam lá o IPVA e falam, pô, a estrada está muito esburacada. Olha, por quê? Porque o tributo chamado imposto, ele é de característica não vinculado. Ou seja, ele não pode ser associado a uma atividade estatal. Então, eu não posso pegar o IPVA e vincular à manutenção de estrada. Não, o IPVA serve tanto para manutenção de estrada, quanto para manutenção de uma escola, quanto para de hospital, e por aí em diante. Ou seja, o gestor arrecadador do IPVA, que é o Estado, ele que vai administrar de que forma é melhor ele utilizar esse recurso. Ok? E não pode ser vinculado. Existem algumas exceções constitucionais, mas não vai cair na sua prova e a gente não vai abordar aqui. Classificação dos impostos quanto à competência. Tá? Então aqui, ó, a União, quais impostos é a competência da União? Imposto de importação, exportação, operações financeiras, imposto de propriedade industrial, imposto de propriedade territorial rural, imposto extraordinário de guerra, imposto sobre grandes fortunas e impostos residuais. 2 estados e Distrito Federal, ICMS, ITCD e PVA. 2 municípios, imposto sobre serviços de qualquer natureza, ITBI e o IPTU. E aqui eu dou um adendo que Distrito Federal também tem competência para instituir impostos municipais. Tá? Ele acumula aqui tanto a validade, a competência estadual quanto municipal. Taxas. Estabelece que taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, também conhecido como taxa de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Aqui nós chamamos taxa de serviço. Ok? Então, se por um lado tem a taxa de polícia, eu tenho a taxa de serviço. A taxa de serviço tem que ser efetivada um serviço, de fato, nem sempre. Basta que seja colocado à sua disposição.
Ok? Só que tem que ser específica e divisível. Ela tem que ser individualizada e você tem que conseguir mensurar a quantidade. Ou seja, tem que ser divisível. Aqui, essa individualizada é também chamado uti singuli. Fatos geradores das taxas, poder de polícia, exercício singular. Alguém foi lá, por exemplo, você foi lá na prefeitura, dar uma entrada para construir sua casa. Aí tem algumas vistorias, você tem que pagar essa vistoria. Por quê? Porque o agente público, no exercício do poder de polícia, ele vai fazer a vistoria. Como ele utilizou o exercício do seu poder de polícia, essa taxa é chamada taxa de polícia. Serviço público, utilização efetiva ou potencial. Tá? Específico e divisível. Prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, por exemplo, taxa de coleta de lixo. Passou o caminhão do lixo lá para pegar. Ele consegue identificar o seu lixo separado? Ele consegue mensurar a quantidade de lixo? Então, ele consegue prestar um serviço público específico e divisível. Passou o caminhão do lixo lá. Você não tem lixo lá na sua porta, lá na sua lixeira. Ele não levou, você vai deixar de pagar? Não. O serviço foi colocado à disposição sua. Então, mesmo não utilizando, ele está à sua disposição. Ok? Então, isso é fato gerador de taxa. Exemplos práticos. Taxa de fiscalização de estabelecimentos. É uma taxa de polícia. Taxa de coleta de lixo. Serviço público específico e divisível. Taxa de emissão de passaporte. Serviço público específico e divisível. Só para enriquecer, a taxa, o valor da taxa, ela tem que ser compatível com o serviço prestado. Tá? Não pode ser um valor exorbitante. Então, por exemplo, a taxa de emissão do passaporte. Tem que cobrar os custos ali da confecção do passaporte, do serviço que foi prestado, nada mais do que isso. Contribuições de melhoria. O que é contribuições de melhoria? São instituídas para fazer face ao custo de obras que decorra a valorização mobiliária. Então, tenho aqui diversos prédios aqui. Tem uma rua abandonada aqui. Aqui um terreno cheio de lixo. Vem o poder público. Asfalta, faz uma avenida aqui. Aqui onde era o lixo, constrói uma praça. E com isso, o imóvel que valia 150 mil passa a valer 600 mil reais. Ou seja, por causa da obra. Então, obra pública, tá? Pode ensejar tributo. Ok? Imóveis que é adjacente, desde que ocorra o quê? Valorização imobiliária. Basicamente, é isso que nós temos. Exemplo prático, contribuição de melhoria cobrada em razão de pavimentação de uma via que valorizou os imóveis lindeiros. Empréstimos compulsórios é uma espécie de tributo que vai ser instituída pela União, e somente a União pode instituir, tá? Em caso de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou investimento público de caráter urgente e relevante e interesse nacional.
A característica distintiva desse tributo é sua restituibilidade, ou seja, o nome já fala empréstimo. O valor arrecadado deve ser devolvido ao contribuinte, nos termos da lei que institui. Por que normalmente você não vê empréstimo compulsório? Porque o nome já fala empréstimo, tem que devolver. Então é um tributo não comum. Mas é previsto porque, no caso de uma calamidade pública, de uma guerra externa, ou sua iminência, tem que haver ali no ordenamento jurídico algo que faça o governo arrecadar exatamente para combater essa necessidade aí específica. Tá bom? Contribuições especiais são tributos destinados ao financiamento de atividades específicas, conforme o artigo 149 da Constituição Federal. Classificam-se em contribuições sociais, tá? Que normalmente são utilizados aí para a Seguridade Social, para a saúde, previdência e assistência social. Temos entre eles o COFINS, o PINS, contribuição sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária. Temos também contribuições de intervenção do domínio econômico, que são utilizados para a intervenção da União na economia, exemplo, CID combustíveis. Contribuições de interesse das categorias profissionais econômicas, por exemplo, contribuição por CREA, OAB, CRC. Contribuições para custeio de serviço de iluminação pública, chamada COSIP, instituída pelo município para financiar o serviço de iluminação pública, e também não tem aqui, que foi incluído pela reforma tributária, serviço de monitoramento e manutenção de áreas públicas. Isso aqui foi incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Ok? Competência tributária no Brasil. Então, se pode instituir impostos, eu tenho que saber quem pode tributar e quem não pode. Então, nós vamos ter ali a nossa Constituição Federal, a Lei-Mãe, que ela não vai criar tributo, mas vai distribuir o quê? As competências para União, Estado, Distrito Federal e municípios. Vai falar, olha, você, União, pode instituir esses tipos de tributos. Você, Estado, pode instituir esse tipo de tributo. Distrito Federal e município, a mesma coisa. Como já sabemos, a Constituição Federal não cria tributos, como eu acabei de falar, ela apenas outorga aos entes federados o poder para que façam. Esse poder chamamos de competência tributária. Tá? Então, o que é a competência tributária? É o poder para criar e instituir tributos, atribuído pela Constituição Federal aos entes. Não se confunde com competência para legislar sobre direito tributário. Ok? A competência tributária ela é indelegável, ou seja, a Constituição falou que somente a União pode criar o empréstimo compulsório. A União não pode passar isso para o Estado, município. A União deixou de fazer, nenhum outro ente pode fazer por ela. Por quê? Porque a competência é indelegável. Tá? Mas a União criou, por exemplo, um empréstimo compulsório. Ela pode delegar para alguém ali, algum outro ente, poder para arrecadar? Pode. Nesse caso, pode. Por quê? Porque eu não posso confundir competência tributária, que é de criar tributo, com capacidade tributária ativa. Essa capacidade é delegável, ou seja, alguém pode arrecadar, pode fiscalizar, pode executar leis, ok? Desde que
tenha sido delegável. Ok? Então, nós estamos aqui no caso de capacidade tributária. Mas vai arrecadar para quem? Para um ente que o instituiu, para a União. Distribuição constitucional de competências. A Constituição estabelece rigorosa repartição de competências tributárias entre os entes federativos, conforme detalhado abaixo. Retomando aqui, competência tributária. Nós vamos ver que tem tributos de caráter ordinário e tributos extraordinários. Vamos ver ter tributos que são privativos de alguns órgãos, tributos comuns, e esses extraordinários aqui só a União cria. Ok? Então, por exemplo, a competência privativa referente às contribuições especiais, quem cria, em regra, a União. Tá? Por quê? Porque há uma exceção de uma contribuição, que é o custeio previdenciário, que é para os estados, Distrito Federal e municípios. E também a União. Tá? Então, essa contribuição de custeio previdenciário, ela é a única exceção aqui. Tá? Os impostos, eles são bem definidos. Ou a União cria, ou o Estado cria, o Distrito Federal, ou os municípios criam. Agora, tem situações que nós temos aqui os tributos comuns, que qualquer ente pode criar, por exemplo, taxa. Tanto o Estado, quanto a União, quanto o município pode criar. Contribuição de melhoria, mesma coisa. É uma obra do Estado, o Estado vai cobrar. É uma obra do município, o município vai cobrar. A obra da União, a União vai cobrar. A COSIP. A COSIP é comum entre município e Distrito Federal. Por quê? Porque o Distrito Federal ele tem competência tanto estadual, então pode instituir os tributos estaduais, como competência municipal. Tá? Ele possui as duas competências. Ok? E aí nós vamos seguir. Limitações ao poder de tributar. Se por um lado nós vemos que os diversos entes aqui, União, Estados, Distrito Federal e municípios, ele tem esses poderes para tributar. Por outro lado, existem normas que vêm para mitigar, para blindar o contribuinte, de forma que tributo não seja criado de qualquer maneira, tem que seguir regras, tem que seguir princípios, tem que seguir as imunidades. Então, essas limitações vieram para que União, Estado, Distrito Federal e municípios, a quem detém a competência, não os crie de qualquer maneira. Crie obedecendo às regras que visam que blindar, tá, essa criação de tributo, que ele não seja de forma indiscriminada, mas que seja uma criação planejada e seguindo as regras. Limitações ao poder de tributar. Nós vamos ter dois tipos de limitações, os princípios e imunidades. Ok? Alguns autores usam ali isenções, mas não é comum isso. Isso é quase desprezível essa quantidade. Então, o que é mais utilizado é princípio e imunidade. Limitações à competência tributária. O artigo 9º do CTN estabelece limitações importantes à competência tributária, em consonância com princípios constitucionais tributários. Essas limitações funcionam como garantia ao contribuinte contra eventuais excessos no exercício do poder de tributar. Entre as principais limitações destacam-se limitações explícitas que estão na lei,
vedação à instituição de tributos não previsto na Constituição. Ou seja, só pode criar aquilo que está ali na Constituição Federal. Não está na Constituição, não pode criar. Proibição de tributos que limite o tráfico de pessoas ou bens. Ou seja, tributo ele não pode ser criado para limitar a movimentação em todo o território nacional. Ok? Impossibilidade de tributar templos, patrimônio, renda, serviços, partidos políticos, entidades sindicais e por aí em diante. Isso aqui são chamadas imunidades. Dadas por quem? Pela Constituição Federal. Vedação à cobrança de tributos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Isso aqui também é imunidade. Impossibilidade de distinção tributária entre bens e serviços em razão da sua procedência ou destino. Ou seja, vou criar um tributo quando eu vim do outro estado determinado ali, porque eu não gosto desse estado, eu vou criar um tributo que é uma carga tributária maior. Eu não posso fazer isso. Ok? Já as limitações implícitas não estão escritas na lei, mas elas, podemos dizer assim, que implicitamente elas seguem o ordenamento jurídico, estão incluídas dentro daquela lei, tá? Mesmo que não escrita diretamente. Necessidade de respeito à capacidade contributiva, ou seja, a capacidade de cada cidadão contribuir com o tributo. Então, quem pode contribuir mais, contribui mais. Quem pode contribuir menos, contribui. Quem não pode contribuir, não contribui. Proibição de tributo com efeito confiscatório. O tributo, ele não pode ter valor exacerbado. Ou seja, valor ali incompatível. Vedação à bitributação, ok? Respeito à uniformidade de tributação em todo o território nacional. Em regra, o tributo ele não pode ser diferente em determinado estado, determinada região, mas existem exceções a isso. A regra é que não pode, tá bom? Observância aos princípios gerais de direito tributário, como legalidade, isonomia e retroatividade, anterioridade, ou seja, alguns princípios servem exatamente para blindar o contribuinte do indiscriminado uso do poder tributário. E aí nós vamos falar deles, 2 princípios, e começamos com a legalidade. É vedado a qualquer ente, União, Estado, Distrito Federal, município, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, ou seja, tem que existir o quê? A lei. Em regra, a lei é ordinária. Não é aquela lei ordinária lá do compadre Washington, não. Tá? Ou seja, precisa de maioria simples para aprovação, com algumas exceções que nós vamos ver aqui, ó, como imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, imposto e contribuições residuais. Esses casos exigem o quê? Lei complementar. Nós temos também o IBS agora, com a emenda constitucional, o CBS e o imposto seletivo. Ambos precisam da lei complementar para ser instituído. Ok? Exceções ao princípio da legalidade. Tá? Então, por exemplo, alterar algumas alíquotas de impostos chamados extras fiscais, que mexem com a situação econômica. Então, eu não posso esperar determinada situação descontrolar ao tal ponto para poder alterar alguns tributos. Então, esses daqui
são permitidos serem alterados, tá? Sem lei, mas por atos, tá? Por decretos, ok? Redução e restabelecimento de alíquota, ou seja, da CID Combustíveis. Eu tinha um preço aqui, eu diminuí o preço, agora eu quero aumentar de novo o preço que estava. Então, até o limite do preço que estava, eu consigo fazer sem lei. Tá? Por ato normativo, eu consigo fazer. Fixação de alíquota, ICMS, combustível. Então, esse também é um caso que eu consigo fazer. Princípio da isonomia ou da igualdade. É vedado aos entes instituir tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida. Então, por exemplo, eu, município, não posso pegar o meu pessoal que trabalha ali no fisco, criar ali o IPTU e falar, olha, o meu pessoal que trabalha no fisco, porque são auditores, não pagarão tributo, ou seja, o IPTU, em caso concreto aqui. Não pagarão o IPTU. Isso aqui eu não posso fazer, porque eu estou fazendo uma distinção profissional. Princípio da capacidade contributiva. Sempre que possível, os impostos, e somente os impostos, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, os impostos ele pode ser criado da seguinte forma, como nós vimos lá no imposto de renda. Quem ganha de determinado posto lá em cima vai pagar um percentual maior. Quem ganha aqui no meio vai pagar um percentual mais ou menos. E quem ganha aqui embaixo vai ser isento. Vai pagar 0%, não vai pagar nada. Tá bom? Isso aqui é graduar segundo a capacidade contributiva, ou seja, de acordo com que cada um pode contribuir. Princípio da irretroatividade. É vedado aos entes cobrar tributo em relação ao fato gerado ocorrido antes da vigência. Ou seja, eu instituo aqui um tributo de quem pisar na pedra tem que pagar tributo. João aqui atrás pisou na pedra. Eu posso cobrar esse imposto aqui de João? Não. Isso posso, isso aqui não pode. Tem que cobrar daqui para frente. Ok? Princípio da anterioridade. É o princípio em que, quando eu crio o tributo, quando eu faço a criação do tributo, ele não pode entrar aqui em vigência automaticamente. Ele tem que esperar um período. Tá? Por quê? Porque isso aqui fere o planejamento. Então, se eu permitisse que isso fosse cobrado de imediato, eu não conseguiria fazer o meu planejamento tributário. Pegaria o contribuinte de surpresa. Ok? E aí nasce esse princípio da anterioridade, que nós vamos ver que tem dois princípios. Um, na anterioridade anual, ou seja, a lei ela foi criada em 2025, ela só pode iniciar em 2026. Ou seja, só no
próximo ano seguinte, tá? A criação. E eu tenho também a anterioridade nonagesimal. Então, o imposto foi criado aqui, ó, tá? Ele só pode ser cobrado 90 dias depois. E essa anterioridade nonagesimal, ou também conhecido como noventena. Anterioridade anual. É vedado os ausentes cobrar tributo no mesmo exercício financeiro. Tem que ser a partir do próximo, em que se tenha publicado a lei, que eu instituo. Então, publiquei a lei aqui, só posso cobrar o quê? No ano seguinte. Exceções. Claro, aí tem várias exceções. O IPI, OII, OIE e o IOF, ou seja, Imposto sobre Produto Industrializado, Imposto sobre Importação, sobre Exportação, sobre Operações Financeiras. São extras fiscais, são aqueles que não podem esperar. Eu preciso regular o mercado, eu preciso intervir na economia através da utilização de impostos. Eu tenho que esperar? Não, esse daqui não dá para esperar. São extras fiscais, são exceção à anterioridade anual. Empréstimo compulsório, vou entrar em guerra, em calamidade pública, tá? Vou esperar? Não, não dá para esperar, ok? Cuidado que aqui existe um item que é empréstimo compulsório por investimento. Esse aqui, tá? Não é exceção. Esse aqui tem que obedecer ao princípio da anterioridade. Então, só em caso de calamidade, tá? Ou guerra externa. Ok? CID, combustíveis, e CMS, combustíveis, apenas redução e reestabelecimento. Então, nesse caso, eu posso. Imposto extraordinário de guerra. Vou entrar em guerra aqui de novo. Só que agora, ao invés de ser empréstimo compulsório, agora é imposto. Imposto não precisa devolver. Já o empréstimo tem que devolver. Afinal de contas, é empréstimo. Ok? Contribuição ao financiamento da Seguridade Social também é outra exceção. Já a anterioridade nonagesimal ou noventena é vedada aos entes cobrar tributo antes de 90 dias da lei que instituiu, ou seja, a lei nasceu aqui, eu só posso cobrar 90 dias depois. Exceções à noventena, segue ali aquela listinha ali, tá? Dos impostos extras fiscais, com a exceção do IPI. O IPI tem que seguir a noventena. Empréstimo compulsório, no caso de calamidade e guerra externa. Tem que lembrar que aqui exige aquele investimentos. Esses daqui tem que seguir toda a anterioridade, seja ela anual ou nonagesimal. Imposto extraordinário de guerra. Então, guerra também não cumpre. Imposto de renda, não precisa cumprir os 90 dias. Base de cálculo do IPTU e IPVA também não. Mas todos esses dois aqui cumprem a anterioridade anual. Então só pode de um ano para o outro. Mas precisa esperar os 90? Não. Então, se eu criei em dezembro, eu posso implantar a partir de 1º de janeiro. Ok? Princípio do não confisco. Um imposto ou tributo
com efeito de confisco, tá? É vedado. Bom, isso também é aplicável às multas. São vedadas efeito de confisco. Ou seja, com valor, tá? Altíssimo. Tá bom? E aqui tem algumas análises aqui, tá? Você pode ler depois. Bom, o princípio da liberdade do tráfico, eu não posso, é vedado à União, ou seja, aos entes, ao Estado, Distrito Federal, município, limitações ao tráfico de pessoas e bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Ou seja, eu crio um tributo exatamente para proibir a pessoa de circular entre os municípios, entre os estados, as mercadorias circularem, ressalvada a cobrança de pedágio. Isso aqui é uma exceção, pela utilização da conservação do poder público. Princípios tributários incluído pela Emenda Constitucional 132, a chamada Reforma Tributária. Nós vamos ter o princípio da simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente. E aqui vamos passar rapidinho. Simplicidade, busca o sistema de fácil entender, tanto o poder público quanto para o contribuinte, facilitando a arrecadação e aumentando recursos para os cofres públicos. Princípio da transparência, exige total transparência da carga tributária e sua composição, garantindo fácil acesso à legislação tributária. Princípio da justiça tributária, relaciona-se à percepção de justiça do contribuinte pagar o imposto, visando a progressividade fiscal, onde quem possui mais contribui mais, e quem possui menos contribui menos. Isso aqui é vinculado ao princípio da capacidade contributiva. Princípio da cooperação envolve relação entre tributo pago e serviço público recebido, incentivando a consciência fiscal e cumprimento de obrigações tributárias em troca de serviços estatais prestados à sociedade. E, por último, princípio da defesa do meio ambiente requer que o sistema tributário considere impactos ambientais da atividade econômica, incorporando critérios ambientais na tributação. Tá? Então, aqui, também conhecido como princípio verde. Ok? E por aqui, pessoal, nós terminamos a nossa aula. Espero que esse resumo tenha facilitado o seu lado, mas se você ficou com alguma lacuna de dúvida, você retorna lá na aula completa, que lá tem exemplo, lá tem exercício, lá tem uma gama de situações que vai facilitar o seu aprendizado, ok? Então, fico por aqui, encontro vocês numa outra oportunidade.